Eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário jurídico mato-grossense. A cada episódio aqui do Pode Olhar, eu tenho a companhia, a parceria de um colega de redação. E desta vez eu tenho aqui o prazer de dividir essa mesa com o repórter Pedro Coutinho, que é jornalista do Olhar Jurídico. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite e para essa missão aqui, para mais um episódio do Pode Olhar. Eu que agradeço, Ayrton. Obrigado, Olhar Direto. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, presidente. Para mim está sendo uma honra participar. E eu desejo vida longa para a iniciativa que está começando aí. Além do YouTube, onde você nos assiste, você confere essa entrevista na íntegra, em formato de áudio, também nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. Reforçando para você o convite para ser um seguidor fiel do nosso videocast, então você pode deixar a sua opinião nos comentários deste vídeo, curtir, seguir a nossa página no YouTube e também ativar o sininho que você vai ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece todas as quintas-feiras. Além disso, se você quer acompanhar informações dos bastidores das nossas entrevistas e também a repercussão do nosso bate-papo, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Nossa entrevistada é advogada, mãe do João Pedro, corredora amadora e foi a primeira da família a conquistar um diploma universitário. Ela é natural de Presidente Prudente, em São Paulo, e se formou em Direito aqui em Cuiabá. Ela foi professora universitária por 10 anos e é especialista em Direito Empresarial e sócia no escritório Cardoso e Cardoso Advogados. Com 2 décadas de carreira na advocacia, faz parte da diretoria da OAB em Mato Grosso já há 6 anos, mais de 6 anos. Ela já foi secretária-geral, adjunta e vice-presidente da seccional da Ordem aqui em Mato Grosso. Também conduziu a Comissão da Mulher Advogada e participou da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. A nossa entrevistada do Pode Olhar desta semana é a advogada Gisela Cardoso, presidente da OAB em Mato Grosso. Doutora Gisela, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e é um prazer aqui a gente ter esse papo reto e direto nos próximos minutos. Muito obrigado. Olá, Ayrton, Pedro, eu que agradeço o convite, né? Cumprimento a todos que acompanham o Pode Olhar. Para mim é um privilégio poder participar deste projeto e dessa forma de comunicação, né? Os podcasts cada vez mais fazendo parte do dia a dia no que refere-se à comunicação. Então, agradeço o convite, uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Doutora, na minha pesquisa para essa nossa conversa, algo me chamou a atenção nas suas redes sociais, que é o prazer que a senhora demonstra em relação à corrida, né? A senhora coloca ali que é até corredora amadora. Como que surgiu essa paixão? Há quanto tempo? E é uma atividade aí para tentar fugir um pouco dessa pressão da vida como advogada aí nos últimos anos, né? Nos últimos meses como presidente da OAB? Sem dúvida. Eu pratico a corrida de rua já há aproximadamente uns 15 anos, né? E começou com brincadeira entre amigos, essas provas de rua, começa a fazer uma, mas no começo eu tinha muita dificuldade. Eu brincava com os amigos já do escritório que iam correr, eu falava, eu fico levando a água, eu entrego um copo d'água. E aí eu comecei, corre 1 quilômetro, corre 2, vou fazer a primeira corrida de 5, gostei, vou fazer a primeira corrida de 10, né? Vou fazer a primeira meia maratona, vou fazer a primeira maratona. E isso é realmente um esporte que me dá muito prazer, é um esporte onde eu realmente descarrego ali, né? E recarrego as minhas energias. É um esporte que me proporciona também, meu marido também corre, então a gente viaja para correr, temos um grupo de amigos. Várias corridas, Rio de Janeiro, as últimas, né? Cheguei, o final de semana eu estava em Florianópolis, né? Tem uma corrida lá que chama Volta à Ilha, uma corrida de revezamento linda. Então, realmente é um esporte, é algo que me dá muito prazer e recomendo para quem está procurando um esporte aí para praticar. A corrida de rua, ela tem a facilidade que você não precisa de tantos equipamentos. Você põe um tênis na mala, você pratica em qualquer lugar, né? Então, é um esporte que eu recomendo aí para todo mundo. Ótimo, fica aí a dica, então. Já começamos descontraídos. Agora vamos falar um pouco sério. Não que a corrida não seja. Sabia que... Doutora, desde o início, né, da instituição, da instalação da OAB em Mato Grosso, a senhora é a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente, a comandar a ordem. A primeira foi a
doutora Maria Helena Povas, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça, isso lá em 1993, então 30 anos depois quase, né? A senhora, já chegando no final do mandato, a senhora está no último ano, a senhora acredita que enfrentou alguma dificuldade ou alguma objeção, assim, que apenas pelo fato de ser mulher e que talvez se o presidente fosse um homem não teria enfrentado esse dilema ou essa dificuldade? E qual foi essa dificuldade? Ayrton, eu acho que nós mulheres que de alguma forma ocupa algum espaço de poder ou de decisão ou de destaque, nós enfrentamos isso todos os dias. Né? Às vezes com um gesto, às vezes com um olhar, às vezes com um comentário. A gente termina tendo, sim, que a todo instante se reafirmar, demonstrar que você tem condições de estar ali. Então, nós ainda vivemos numa sociedade que tem uma característica machista, onde as mulheres ainda são questionadas, onde ainda há discriminação, por mais que nós estejamos evoluindo, isso é fato, a gente reconhece, mas ainda há, sim, algum tipo de discriminação, ainda há, assim, a violência política de gênero, que nós vivemos hoje um problema enorme. Então, sim, ao longo desses anos, inclusive na advocacia, né, já vivi situações que você percebe que nitidamente você está sendo ou diminuída ou desautorizada e em razão do gênero. Isso acontece. A gente luta todos os dias, né, para que a gente possa superar, que nós possamos ter uma sociedade livre de qualquer tipo de discriminação, e eu acredito nisso, né? Se não acreditasse, eu acho que a gente não tinha todo esse trabalho, mas ainda vivemos, sim, algum tipo de discriminação ainda no contexto social. E principalmente as mulheres que ocupam algum espaço de poder, de liderança. Vivemos um momento especial em Mato Grosso, né? Nós temos hoje, falando no mundo jurídico, praticamente todos os nossos tribunais são presididos por mulheres hoje. No TJ, a desembargadora Clarice, no TRT, a desembargadora Denir, no TRE, a desembargadora Maria Aparecida. Temos na Polícia Civil, pela primeira vez, uma delegada geral. Né? Temos na Polícia Federal uma superintendente mulher. Defensoria Pública é uma defensora pública geral. Então, a gente vive esse momento realmente importante, né, para as mulheres. E eu digo mais, eu digo para a sociedade. Porque quando a gente fala em igualdade, quando a gente fala em fim de discriminação, isso é importante para toda a sociedade. Né? Eu acho que ninguém quer tratamento diferenciado. Então, é uma luta, é um compromisso de todos nós, homens e mulheres, ter essa sociedade mais igualitária. Dentro da OAB, algumas medidas foram tomadas e uma das mais recentes, e talvez a de maior impacto, foi na definição de um dos membros, um novo desembargador, de um novo membro do Tribunal de Justiça aqui em Mato Grosso, onde foi aberta a possibilidade de indicação de um advogado de alguém escolhido pela ordem. Durante a discussão, a construção dessa lista sêxtupla, né, 6 nomes que foram encaminhados para o Tribunal de Justiça, que depois fechou em 3 e depois em 1, né, escolhido pelo governador Mauro Mendes, houve aí a luta e a definição de equidade de gênero. Na lista sêxtupla da OAB foram 3 homens e 3 mulheres. No entanto, na votação do Tribunal de Justiça entre os desembargadores, essa lista tríplice, né, que foi encaminhada ao governador Mauro Mendes, apenas 3 homens foram escolhidos. As 3 mulheres foram derrotadas, perderam ali no voto. A senhora acredita que, apesar de ter essa boa intenção de trazer essa equidade de gênero, há ainda a dificuldade estrutural do machismo? A gente pode dizer que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, ainda é machista? Eu posso dizer que, em relação à ordem, nós realmente fizemos história, né? Como você disse, o processo do 5º Constitucional ele é regulamentado pela própria Constituição Federal. Então, a OAB, para a vaga da advocacia, ela manda uma lista sêxtupla e neste ponto nós fizemos história. Tivemos aprovado por unanimidade, por aclamação no nosso conselho, a lista paritária pela primeira vez. Então, nós enviamos uma lista com 3 homens e 3 mulheres, profissionais excelentes, com serviço prestado, devidamente capacitado. Qualquer um dos 6 tinham condições de ocupar a vaga do desembargador. Quando sobe para o tribunal escolhe uma lista tríplice apenas com os 3 homens, tirando ou não, incluindo nenhuma das mulheres. Eu
posso dizer que a OAB fez a parte dela no que tange garantir essa equidade, essa inclusão. Se o tribunal optou por escolher os nomes dos 3 homens, que, destaco, também eram muito qualificados, eu não vou saber dizer para você se isso houve algum quê de machismo, se houve, ou foi a escolha pelos currículos, né? Aí o tribunal que teria que fazer, que dar essa resposta para vocês. Porque também há uma questão política dentro dessas escolhas. Há uma questão política. Né? A maioria dos tribunais brasileiros, e o nosso não é diferente, a composição é masculina, então há mais homens. Talvez isso também possa, de alguma forma, influenciar, né? O homem se identifica, eu gostaria de ter mais um colega homem. Não estou dizendo que foi isso, mas também pode, a maioria dos nossos tribunais é composto tanto que o CNJ ele traz um projeto agora para que nas promoções, né, por merecimento, que haja uma prevalência para que sejam nomeadas mulheres até alcançar aí uma equidade. igualdade só do aproveitando gênero. um gancho aqui nessa questão, Ayrton e presidente, a lista sextupla ela foi formada no dia 20 de dezembro do ano passado, e a Juliana Zafino foi a advogada mais bem votada com 39, a Dinara Alves com 38 e a Glaucia Amaral com 35. 2 meses depois, o tribunal forma a lista tríplice, e aí é interessante a gente pontuar aqui que, formada só por homens, o Abel ele recebeu 10 votos a menos do que a Dinara. Não questiona a competência dele, mas assim, fica aí uma imagem que reforça essa questão de que as mulheres têm que lutar todos os dias para conseguir essa equidade, né? Porque 10 votos não são um voto, né? Nós tivemos a votação... Nós dividimos a votação. Para que fosse montada uma lista efetivamente paritária, nós colocamos, foram votadas as mulheres e foram votados os homens, entendeu? Foram duas listas, uma de mulheres, uma de homens, né? Então, não dá para dizer, por exemplo, que eles concorreram entre si, né? Então, os votos, realmente, Juliana Zafino, ela foi quase que unanimidade, teve acho que só um voto que ela não recebeu. Elas foram muito bem votadas, né? Mas lá no tribunal, no momento em que foi formada a lista tríplice, foram os três advogados. Doutora, a gente viu também nos últimos meses aí casos que ganharam repercussão na mídia, na sociedade, envolvendo advogados acusados de agressão contra mulheres, né? E investigados por violência doméstica. Quais foram as medidas que a OAB adotou nesses casos e também para que evite esses casos também, né? Para que haja uma consciência, uma conscientização entre os homens, nesse caso os advogados, que isso não se deve fazer e que isso também acaba prejudicando a própria imagem da instituição e da própria profissão, né, da própria carreira ali. Quais foram as medidas? E a senhora acredita que isso, de fato, vai resolver? O combate à violência doméstica, então, é algo que a gente precisa exercitar diariamente em todas as classes, em todas as profissões, em todos os cenários, né? A sociedade sofre com isso diariamente. Se você abrir o noticiário agora, você vai ver um caso de violência contra a mulher, né? Nós vivemos num país que está entre os 5 que mais matam mulheres no mundo, só por serem mulheres. Nós vivemos em um estado que tem números alarmantes de violência contra mulheres. Então, quando se fala em combate à violência contra a mulher, ela vai além da instituição, ela vai além dos poderes, é algo que tem que ser tratado e praticado por todos nós, pelas sociedades, pelas instituições, pelos poderes, de forma que a gente possa realmente mudar um cenário que ainda nos aflige muito. E aí a gente vem para a questão dos advogados, porque muitas vezes fala assim, a violência doméstica, ela está lá na periferia, ela está nas classes mais baixas. Não está. Ela está ao nosso lado, ela está em todas as profissões, ela está em todas as classes sociais, né? E a gente precisa mudar. E quando chega na OAB, tanto mulheres advogadas sendo agredidas, quanto homens advogados agredindo, né? Então, a gente tem, sim, feito todo um trabalho em relação às advogadas. A nossa Comissão de Direito da Mulher Advogada, ela tem todo um preparo para receber essa advogada. Nós temos um canal que essa advogada pode ligar, pode pedir apoio. Nós temos na Caixa de Assistência psicóloga para dar apoio para essa advogada vítima da violência também. E, em relação aos homens, aos advogados agressores, primeiro ele vai ter que
que responder perante o Tribunal de Ética e Disciplina, né? Nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que, conferido, é claro, o devido processo legal, o direito de defesa e tudo mais, esse advogado ele pode sofrer as penas, as sanções, que vai desde uma advertência até a própria exclusão dos quadros da ordem. Em relação aos últimos casos que chegaram lá imediatamente, tomando notícia dos acontecimentos, a ordem encaminhou para o Tribunal de Ética e Disciplina. Todos eles foi encaminhado uma suspensão preventiva, então esses advogados foram imediatamente suspensos, né, do exercício da advocacia, e aí os processos disciplinares vão correr, vão tramitar, ele vai ter direito a fazer a defesa, mas esse advogado pode, inclusive, ser excluído dos quadros da ordem, né? Nós temos no âmbito do Conselho Federal hoje uma súmula que aqueles que praticarem crime, violência contra a mulher, contra idoso, contra a criança, ele já é considerado inidôneo, né, para o exercício da advocacia. E um dos requisitos para você obter inscrição na ordem é a idoneidade. Essas medidas, então, acabam também com essa sensação de até mesmo de impunidade, né? Porque a gente tem uma estrutura machista na sociedade e isso também está nas instituições. Então, por muitos anos, houve essa ideia, e talvez ainda há essa ideia de que a impunidade por ser outros homens, como que a preocupação em relação a isso também dentro da OAB, para que essa sensação de impunidade não prevaleça, né? Exatamente, não pode. Todas as hipóteses de violação, né, do Código de Ética e Disciplina, e aí, inclusive, a própria inidoneidade, elas são tratadas de forma muito séria, mas a violência doméstica, como diz, é algo que a gente precisa combater e estamos combatendo da forma mais dura possível. Então, advogados que praticaram a violência doméstica, ele vai sim responder, ele pode, em regra, os que chegaram lá foram suspensos já preventivamente e podem chegar, se condenados, né? E aí ele vai responder também o processo no âmbito criminal, eles podem chegar a serem excluídos dos quadros da advocacia. Doutora, nos últimos meses também a gente viu muito a questão do envolvimento de profissionais, de advogados com o crime organizado. Várias operações aí ligadas a Sandro Louco, a WT, também teve a Operação Gravatas, em que advogados foram apontados e estão sendo investigados como suspeitos, né, por atuar como laranjas, lavando o dinheiro do crime. Outros são suspeitos de participação até mesmo nos chamados tribunais do crime, né, que é aquele sistema que as organizações criminosas montam ali para punir quem não segue as regras desses grupos, né, até mesmo com morte e tortura. E na visão da senhora, o que leva esses profissionais a confundirem, né, o exercício da advocacia e a associação ao crime organizado? E também há como a OAB atuar de alguma forma para diminuir esses casos ou para punir também esses advogados que acabam misturando ali, né, a questão não só de defesa, mas entrando para o crime também, se tornando um criminoso? É importante, Ayrton, fazer essa diferenciação, né? Porque nós temos inúmeros, centenas, milhares de advogados criminalistas que exercem a advocacia na defesa daqueles que respondem um processo criminal, que respondem por supostamente terem cometido algum crime, e isso não se pode, em hipótese alguma, ser confundido com o crime, em tese, praticado pelo seu cliente. Então, uma coisa é o crime praticado pelo cliente, outra coisa é o exercício da advocacia na defesa daquele cliente. A senhora acredita que, de alguma forma, a polícia ou até mesmo a sociedade confunde isso? Infelizmente, a gente ainda tem a situação. O que é importante a gente deixar claro, advogado não defende crime. O advogado defende o direito daquele que está sendo acusado de cometer um crime de exercer a sua defesa. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente precisa saber separar. O advogado criminalista, ele defende o direito daquela pessoa em responder um processo com as garantias que a lei lhes confere. Ponto. Agora, mas existem alguns advogados que adentram ou que ultrapassam os limites do exercício da advocacia e terminam realizando atividades criminosas. Aí, nestes casos, esses advogados vão ter que responder. Primeiro, o processo criminal. Se ele está sendo acusado da prática de um crime, ele vai responder
Garantido, ampla defesa, contraditório e todas as garantias do processo. Doutora, desculpa interromper, mas nesse ponto a gente tem acompanhado essa questão da operação, sobretudo a gravatas, e aí em uma das advogadas entrou com habeas corpus contra a suspensão do exercício dela da advocacia e pediu para retirar a tornozeleira, porque isso estaria atrapalhando a atividade dela profissional. Como que a senhora acha que fica essa linha tênue entre a pessoa que está sendo investigada, que está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, tendo que lidar com esse tipo de questão, assim, esse constrangimento, vamos supor, que é o que é alegado nos recursos, né? Que ela estaria sendo submetida a um constrangimento por estar usando a tornozeleira. Como é que fica essa questão, assim, para que não se confunda essa questão entre ela estar atuando em prol da defesa de um direito e estar atuando em prol da própria organização criminosa? É por isso que eu estou dizendo para você, é importante separar. Sim. Né? Se ela está hoje utilizando uma tornozeleira, se ela está tendo essa sanção, essa restrição que foi determinada a partir de um processo que ela está respondendo, isto não tem vinculação ou não pode ser confundido com o exercício da advocacia. Ela está utilizando a tornozeleira porque ela está respondendo por suposta prática de crime. Ponto. Né? Mas isso a constrange no exercício da advocacia? Penso eu que constrange o exercício de qualquer profissão, né? Num primeiro momento. E aí, cabe a ela os meios legais do recurso. Então, não sei se foi deferido ou não, ela pediu a retirada, se aquilo não era... Mas a pena é uma pena alternativa, o uso da tornozeleira, né? Que permite aí que a pessoa esteja realizando suas atividades. Então, acho que ela, primeiro, e não estou falando no caso concreto, estou falando de uma forma mais genérica, né? Se o advogado ele está respondendo, ou aquele que for, está respondendo por a suposta prática do crime, ele vai estar submetido às possíveis sanções. Dentre elas, o uso da tornozeleira, que é uma pena até para poder liberar da prisão mesmo, né? Alternativa. Mas o importante é não confundir o exercício da advocacia com a prática do crime. Infelizmente, há sim alguns advogados que são seduzidos pelo mundo do crime, às vezes por obter vantagens de forma mais rápida. A gente vê casos também até da própria organização criminosa cooptando esses jovens e bancando os estudos para se tornarem advogados, outros membros ali do Poder Judiciário, né, do sistema judiciário, para continuar nesse sistema de defesa das organizações. Isso, então a gente tem essa preocupação, principalmente com o jovem, que às vezes chega inexperiente, né, no início da profissão, né, de fazer esses alertas, que ele esteja muito consciente do que é o exercício da profissão, até onde vai o exercício da profissão, para que não ultrapasse os limites e possa vir aí a responder pela prática de crime, aí sim se confundindo com a atividade criminosa, que absolutamente nada tem a ver com o exercício da advocacia e a defesa do direito daquele cidadão que está respondendo por um crime. Doutora Gisela, a gente vê que, assim como outras profissões, a advocacia também acaba sendo glamourizada nas redes sociais. A gente vê o advento das redes sociais, onde o importante é ter seguidor. Então, o advogado acaba seduzido também por isso, né? Pela rede social, pela conta no Instagram. Acho que é importante ter milhares de seguidores ali, e até a gente tem em Mato Grosso, em outros estados, casos de advogados conhecidos como advogado ostentação, né? E que até foi questionado, teve que responder um processo dentro da OAB por conta dessa forma de cooptação de clientes e também a forma de como se expõe nas redes sociais, né? Como que a OAB tem acompanhado esses casos? Dentro do Código de Ética, já há alguma coisa que limita a atuação do advogado e da advogada em relação a essa propaganda, a essa ostentação nas redes sociais? Ayrton, a advocacia é uma atividade da maior importância, né, para a sociedade, inclusive. O advogado ele tem um papel de pacificador social, ele tem um papel importante na distribuição de justiça. O advogado a advocacia está prevista na Constituição Federal como indispensável à administração da justiça. Então, em razão dessa importância da advocacia,
há restrições em relação à propaganda. Então, o que é que estabelece o Código de Ética, o que estabelece as normas da OAB? A advocacia ela não pode ser mercantilizada, ela não pode ser um objeto de prateleira que você faz uma propaganda, né? Então, como que você, mas eu sou advogado, como que eu vou me apresentar? Então, você pode publicar artigos científicos, você pode dar entrevista, né? Você pode, eventualmente, até fazer uma publicação no seu site, você sabia que, mas você não pode vender a advocacia como se fosse um produto de prateleira, como eu falei. Então, há restrições em relação a isso. E quando você vincula o exercício da advocacia a ostentar luxos e riquezas, então você está levando uma imagem, né, que é diferente da importância, que não condiz com a importância da advocacia. Então, nós temos um provimento que regulamenta os limites desta exposição. Rede social hoje é algo que não se controla praticamente. Nós estamos vendo aí todos os problemas, né? Que não se controla, mas o advogado que quer utilizar a sua rede social também para se apresentar, é importante que ele conheça o provimento, que ele conheça a regulamentação e se ele tiver dúvida, entre em contato com a OAB, faça uma consulta, peça uma consulta para que ele ande sempre de acordo com o que estabelece as normas da sua instituição, né? Porque o advogado que viola as regras também de publicidade, ele pode responder um processo ético-disciplinar que pode levar desde a advertência à pena máxima, que é sempre a exclusão. Doutor, eu tenho uma pergunta sobre esse sentido. Não seria uma linha meio tênue entre aquilo que os advogados vão postar tanto no TikTok quanto no Instagram, entre a própria advocacia e a vida pessoal dele? Como que fica isso ser enquadrado ali nesse provimento? Ele violou o provimento, mas... Muito. Mas aí é o problema, quando você se identifica, advogado Pedro, então você está, o seu perfil, a sua rede social, você está colocando o profissional Pedro. Entendi. Né? E aí você põe o Pedro pilotando o seu próprio jatinho. Então, o jatinho está vinculado ao advogado Pedro. Então, você tem... eu quero ter um perfil pessoal, só meu. Então, eu vou colocar Gisela Cardoso, vou para minhas corridas e pronto, vou estar correndo. Entendi. Mas eu quero pôr um perfil que eu quero compartilhar algumas coisas das minhas atividades profissionais. Então, eu crio um perfil Gisela Cardoso Advogados, ou advogada Gisela Cardoso. Ali eu vou compartilhar notícias jurídicas, eventualmente compartilhar, né, uma sustentação oral, uma imagem minha no tribunal, aí tudo bem. Então, são coisas... realmente você tem razão, quando é muito próximo. Então, às vezes nacionalmente, a gente tem até o caso daquele advogado Nelson Williams, né? Que tem 1 milhão de seguidores Isso. E tem muito dinheiro e gosta de ostentar. A senhora até recebeu ele esses dias. Eu não estava aqui. na OAB, mas ele veio, esteve aqui. Tinha provisão de uma reunião. Ele tem inscrição na OAB Mato Grosso, ele tem acho que 3 escritórios de Mato Grosso. Sim. E aí nós recebemos todos os advogados, né? Ali na OAB, a partir de 3, 4 horas, eu sempre estou na OAB, eu e a diretoria, então todo advogado que estiver lá, ele vai ser atendido, assim como foi o Dr. Nelson Williams, embora não estivesse lá. Só mais um gancho nessa questão, doutora. Esses tempos, cobrindo ali as questões factuais do dia a dia, a gente se deparou com um magistrado que representou contra um advogado que estava usando trechos de tribunal do júri para compartilhar discussões na sua conta, assim. Isso poderia ser enquadrado nessa questão de usar a profissão para se promover nas redes sociais, uso, né? de mau uso. Ele compartilhou uma cena de defesa num tribunal do júri e, por um acaso, acabou filmando o rosto do juiz, de alguns jurados. O juiz se sentiu ofendido e representou contra ele por danos morais e etc. E aí eu queria saber se isso pode, se isso não pode, e como é que fica essa questão? As audiências, elas são públicas, assim como as sessões do tribunal do júri. Então, a não ser que haja uma determinação ou uma regulamentação tornando aquele ato sigiloso, a princípio não há impedimento em você publicar partes de uma audiência, partes de um tribunal do júri, a não ser que haja realmente restrição. Né? Agora, se houve uma exposição indevida de um magistrado, se houve uma exposição indevida de um réu, aí são coisas diferentes. Mas a audiência em si, as sessões de julgamento, o tribunal do júri, em regra, são atos públicos. Isso não quer dizer que não deve
ter o devido cuidado, né? Na hora de ser Exatamente, compartilhado ali nas redes sociais. Até muitos são feitos de forma virtual, Sim, né? sim. Muitos, às vezes, as sessões do julgamento do tribunal, por exemplo, estão ao vivo no YouTube, Uhum. né? Sim. Doutora, recentemente a OAB Nacional se posicionou em relação a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito da Operação Tempus Veriatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Num primeiro momento, houve um entendimento ali de que a decisão dele acabava ferindo ali prerrogativas da advocacia por impedir a comunicação entre os investigados e também entre advogados. Segundo o ministro, depois ele se posicionou, falou que não era bem assim. Dentro dessa decisão ainda, o Moraes, ele reproduziu o trecho de uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma conversa, onde ele fala que da produção de um documento para se levantar suspeita em relação à legitimidade das eleições de 2022, né, as eleições presidenciais, e que precisaria ter uma assinatura, o aval da OAB Nacional. Isso foi duramente rebatido também pela ordem posteriormente. Como que a senhora vê esse momento recente da nossa democracia e o posicionamento da advocacia nessa situação, nesse momento em que quase se houve uma ruptura da democracia, né? Como que a senhora analisa isso e como que foi o posicionamento da advocacia diante deste cenário nacional e preocupante? Tá, eu não vou falar especificamente dos casos concretos, porque realmente eu não me lembro. Eu vou falar primeiro em relação à prerrogativa, à garantia do advogado em comunicar-se com o seu cliente e com outros colegas, né? Me parece que nessa decisão havia uma limitação do advogado se comunicar Sim. com o outro. Isso é absolutamente absurdo, né? Eu sou advogado no processo, eu não posso comunicar com outro advogado. Isso não Depois existe. O ministro até Tentou justificar, falando que não era nesse sentido ali a decisão dele. Em relação à atuação da OAB nas eleições, e aí essa parte que você citou, eu realmente não me recordo, mas em relação à participação da OAB nas eleições, o que eu posso destacar é que a OAB ela teve uma participação efetiva de fiscal, de acompanhar, né, em todos os estados. Aqui o OAB Mato Grosso, através da nossa comissão, nós acompanhamos praticamente todos os atos das eleições, desde a emissão da zerésima ao lacre das urnas, as reuniões preliminares, aos sorteios das urnas, a nomeação dos fiscais. Então, a OAB ela tem esse papel, sim, de acompanhar, de, ao final, sim, assinar as atas, dizendo eu acompanhei. Então, neste ponto, a OAB fez um papel muito importante durante as eleições ocorridas e o fará de novo. Agora, nas eleições municipais, nossa comissão já está pronta, já está preparada para dar esse suporte, para fazer o seu papel, enquanto representante da sociedade civil organizada que é. Doutora, em relação ainda à questão da prerrogativa e dos advogados e a atuação do Supremo, a atuação do Supremo tem sido bastante questionada politicamente e também pela sociedade, né, por grande parte da sociedade. A senhora, analisando aí como uma pessoa inteirada no meio, acredita que em algum momento o Poder Judiciário, especificamente o Supremo, invadiu aí, avançou fora das quatro linhas, né? Agiu de forma que não dentro das suas competências, como muitos dizem? Entendo, sim, que houve excessos, né, e justifica-se, ou pelo menos justificou-se em determinado momento em razão da suposta tentativa de golpe, então, mas há uma centralização, muitas vezes, de um único inquérito em um único ministro, e isso realmente, para mim, configura excessos, né, a ordem, ela tem se posicionado, a gente precisa estar atentos, violação de prerrogativas, né, acesso aos autos, isso é indiscutível, isso é inquestionável. Eu mesmo estive, quando da época das prisões do 8 de janeiro, eu estive em Brasília por várias vezes, atendi vários advogados aqui de Mato Grosso, encaminhei para a Procuradoria do Conselho Federal para que esses advogados tivessem acesso aos inquéritos. Então, naquele momento, tudo que nós podíamos fazer de dar suporte para esses advogados que estavam atuando nesses casos, nós fizemos. E falo da minha participação, inclusive, estive em Brasília por diversas vezes, recebendo esses advogados
advogados mato-grossenses lá e dando um encaminhamento, né? Nós estamos hoje com uma outra discussão no que refere-se ao direito da sustentação oral dos advogados no tribunal. O próprio ministro Alexandre de Moraes e o Supremo têm tentado restringir esse direito do advogado, essa prerrogativa que é uma das prerrogativas mais importantes. O exercício da advocacia, ele se consolida ali com o advogado na tribuna, fazendo a defesa, né? É o próprio retrato da advocacia. Então, essa restrição também é algo que não se pode admitir. Nesse contexto, nós aprovamos na última sessão do Conselho Federal, no início do mês, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que foi encaminhada para o Congresso, onde propõe-se a alteração do artigo 133 da Constituição Federal, para que seja garantido aos advogados a sustentação oral em todas as fases de julgamento do processo e que aos tribunais não seja permitida, através dos seus regimentos internos, a restrição a essa garantia, que é uma prerrogativa, como eu disse, que a gente não coloca em discussão, que a gente não admite que seja violada. Na visão da senhora, então, essas imposições que beiram a violação de prerrogativas, elas foram necessárias para esse momento, para se chegar a um resultado, né, que é a garantia da democracia, ou não? Foi um erro do próprio ministro, talvez alguma questão de erro processual ou de ego até mesmo, assim, de centralização do poder em relação a ele? Eu acho que os excessos nunca são justificáveis, né? Principalmente quando viola a prerrogativa da advocacia. Eu acho que não se justifica. Mas justificou-se porque havia um excesso de número de processo, uma quantia muito grande. Então, não poderia ter agido daquela forma, prender todo mundo, se não tinha estrutura, né? A gente sempre fala, mas o tribunal falou, não tenho condições de fazer sustentação oral para todo mundo. Então, vamos resolver. Então, ou você permite que as garantias sejam observadas, ou não coloca em julgamento. Então, para mim, todo e qualquer violação à prerrogativa, todo qualquer excesso não se justifica, né? Nós temos uma Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, a garantia do Estado Democrático de Direito, ela está vinculada a outros princípios constitucionais, né? Inclusive, os princípios as garantias constitucionais, que é para defesa e contraditório, que é o devido processo legal. Então, você não pode violar um princípio sustentando que está defendendo outro. Doutora, a título de curiosidade de quem tem acompanhado aí o dia a dia factual do mundo jurídico em Mato Grosso, sobretudo nesse contexto do 8 de janeiro, recentemente começaram a sair as condenações, né? E aí eu queria saber, a senhora falou que foi pessoalmente até Brasília e tal, eu queria saber se atualmente ainda a senhora tem recebido pedidos de advogados daqui referente a isso, alguns problemas, como é que tá esse pé? Há algum tempo assim? não, o foco mesmo, o grande problema, concentração foi naquela época, né? Que as prisões acontecendo, os advogados tiveram dificuldades em ter acesso aos inquéritos. Então, lembro. aí foi um grande problema. Hoje, há algum tempo já, eu particularmente, não sei se tem chego no Conselho Federal, mas para mim, há algum tempo não chega nenhum pedido de auxílio, de ajuda, de auxílio no que refere-se a acesso ao processo, violação de prerrogativa nestes processos de lá. A gente tem aqui planejado vários assuntos, mas infelizmente não vai dar tempo de tocar em todos. Eu gostaria de falar com a senhora em relação, então, ao sistema prisional. A senhora até falou dessa questão da dificuldade, às vezes, dos tribunais de garantirem o direito à sustentação oral dos advogados e garantir também os direitos de quem está preso, de quem é investigado. Recentemente, o governo do estado, o governador Mauro Mendes e o desembargador Orlando Perry também, falaram sobre a proposta de se instalar ar-condicionado nas celas aqui dos presídios em Mato Grosso para os presos, para os reeducandos que trabalham. E isso gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais, todo mundo questionando esse benefício, né, entre aspas, aos reeducandos. No mesmo tempo, no mesmo período, o Ministério Público, há poucas semanas, pediu a interdição do presídio Agamenon ali em Várzea Grande, justamente pela má condição de ficar pessoas ali, né, de manter reeducandos naquele local. E isso não gerou tanta comoção, não gerou o mesmo volume de questionamentos. Na visão da senhora, por que a sociedade tem tanto esse peso diferente, né, quando é para garantir um benefício ou uma condição digna de
viver naquele lugar gera uma crítica e quando já existe esse problema, né? Uma condição não tão humana, as pessoas não se comovem tanto. A senhora acredita que o sistema penitenciário é mesmo para garantir a ressocialização dessas pessoas ou apenas para cumprir a pena ali, para penalizar quem cometeu um crime? Ayrton, o sistema prisional brasileiro é algo que não funciona, que não atende ao que deveria atender. Isso é fato, né? E aí a gente precisa, quando você fala, por que a sociedade não tem essa comoção? A sociedade está cansada, né? Tá todo mundo com medo de sair à rua e ser assaltado, de ter sua casa invadida, de ter suas filhas estupradas, sua mulher morta, de ser morto num assalto. Então, a sociedade tem esse pavor numa sociedade violenta que a gente vive. Então, quando você fala dos presos, eles já trazem consigo esse medo, né? Esse pavor. E aí, imaginam, ali dentro são essas pessoas, né? A princípio são essas pessoas que estão causando pavor, que estão cometendo mal, que estão cometendo crime, que estão tirando vidas. Então, por isso, quando fala ali dentro estão os criminosos, eu quero ver longe e eu não quero o bem-estar deles. Então, é esse o sentimento da sociedade. Agora, vamos avaliar qual é a finalidade da pena. Para quê e por que nós vamos prender os criminosos? Porque eles não podem conviver em sociedade, fato. Essa pessoa não tem condições de conviver em sociedade. Por isso ele precisa ser retirado da sociedade e colocado no sistema prisional. Mas essa retirada dele, ela não pode ser perpétua. Ela não é perpétua, porque a nossa Constituição Federal, inclusive, não admite a prisão perpétua. Uma hora ou outra, esse indivíduo condenado, ele tem que voltar para a sociedade. E a função, a finalidade da pena deveria ser proporcionar a ressocialização desse indivíduo à sociedade. E, doutora, aproveitando essa questão da ressocialização, aí o dilema fica mais interessante entre o ar-condicionado e a má estrutura carcerária. No dia 22 de março agora, o juiz Fidelis, inclusive, mandou a fechar o Capão Grande, em Várzea Grande, justamente porque ali não tinha mais condição de ressocializar as pessoas que estavam ali. Então, uma das medidas que ele tomou foi, a gente vai ter que interditar o centro e nós vamos ter que diminuir o número de presos aqui dentro. Nós vamos ter que mandar um tanto para remanejar, porque essa unidade não ressocializa mais. Então, assim, fica meio que uma balança com dificuldade de se equilibrar, porque de um lado você tem que tentar ressocializar esse preso e de outro lado a sociedade não aguenta mais os altos índices de violência e ele quer afastar essa pessoa. Pedro, uma das formas de ressocialização, talvez uma das mais eficientes, né, é o trabalho, além do estudo. Né? A gente sempre fala, o conhecimento transforma. Então, esses presos, as pessoas que estão recolhidas, eles precisam ter estímulos para voltar à sociedade. Então, oferecer estudo e oferecer trabalho são formas de proporcionar a ressocialização. Então, quando vem o governo do estado, por exemplo, e fala, os presos que trabalharem vão ter direito a ficar em um ambiente climatizado, é uma forma também de incentivar aquele detento a buscar o trabalho e isso refletir na sua recuperação e a sua ressocialização para que ele possa voltar à sociedade e ele possa continuar vivendo uma vida, né, entre os cidadãos de forma sem causar outros crimes. Então, mas é um problema realmente crônico do nosso país. O sistema prisional no Brasil é um problema crônico, uma discussão desafiador. Uma discussão muito inflamada também, né? Tanto por parte da sociedade, mas também pela classe política, né? Sim. A gente viu, por exemplo, nos últimos dias, um ataque a um defensor público, a defensoria, porque ele atuou ali naquele caso dos 3 suspeitos que mataram três motoristas de aplicativo. Isso. Então, a atuação dele, do defensor, de pedir a revogação da prisão ali na audiência de custódia foi duramente criticada, assim como o posicionamento do Ministério Público de pedir a investigação dos policiais que foram acusados de agredir ali o maior, né, o suspeito maior de idade durante a prisão. Como discutir isso, assim, dentro desse cenário tão inflamado também, né? Não é fácil, né? O defensor público, ele está exercendo a função dele, como eu disse, todos têm direito à defesa, é uma garantia constitucional,
Então, aquela pessoa, por pior que tenha sido o crime que ele supostamente cometeu, ele tem direito ao exercício da defesa. Ele tem direito de defender. Então, quando o defensor público vai e faz a defesa, ele está agindo de acordo com a própria Constituição Federal. Né? Mas, aí como eu falei, um crime bárbaro, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Mas essa pessoa ela vai ser submetida aos crimes da lei, ela vai ser submetida a um julgamento, conforme a lei estabelece, e vai ter o direito da sua defesa, ainda que seja para atenuar uma pena, ou, enfim, o advogado, não há crime o defensor... indefensável, não né? há crime indefensável, né? O defensor ele vai poder analisar todas as características, ver o que é excesso, o que não é excesso, e para que ele receba uma pena justa. Então, isso é o nosso o sistema, nossas garantias constitucionais. O Estado Democrático de Direito, ele garante ao cidadão o direito de defesa. Doutora Gisela, a gente está chegando já perto do final, a senhora tem uma audiência daqui a pouco, né? Mas eu queria que a senhora falasse rapidinho, antes da gente falar sobre final de gestão e eleição. E tenho certeza que muitos advogados estão até agora acompanhando a nossa conversa para saber um pouco como está esse cenário político e eleitoral dentro da OAB. A gente vê no Congresso a discussão de uma proposta da senadora Margarete Puzzetti, que está sendo defendida pelo governador Mauro Mendes e até mesmo pelo chefe do Ministério Público, Deusdedit Júnior, que é um pacote anticrime que, dentre os pontos, quer estadualizar alguns pontos da lei criminal, né? Que seria deixar para os estados tratarem sobre questão de pena, de como que vai cumprir, de tempo também, né, Pedro? É isso. Sim. A senhora já chegou a analisar isso? Acredita que isso não é inconstitucional, não é invadir uma competência que é exclusiva da federação, do país? Aqui, doutor, eu só queria fazer um ponto, desculpa, Ayrton, é que a gente pautou isso mesmo na semana passada e eu entrevistei 2 advogados e eles se posicionaram totalmente contrário a essas propostas, no sentido de que endurecer as leis ou construir penas mais severas, digamos assim, seria uma forma de tampar o sol com a peneira e que isso não resolveria o problema de violência e o problema do crime organizado, né? Crescimento do crime organizado, segurança pública. O procurador-geral entrou em contato com a gente para falar, nesse momento agora que a gente está com vários índices e feminicídio estourando, o Mato Grosso é um estado violento, indiscutivelmente. Ele falou que no momento agora seria a hora de se pensar nisso, de se discutir isso. Então, assim, a minha pergunta para a senhora é enquanto advogada, mas não enquanto presidente da ordem. Queria saber da Gisela, advogada, que construiu uma carreira aí há anos. Pessoalmente, assim, como que a senhora vê essa questão? A senhora acha que leis mais severas e penas mais duras ou aumentar o cárcere, sabe, essa visão assim, isso resolveria de fato esses problemas que a gente tem? Eu acho que não resolve, né? Eu acho que só majorar a pena, ela pode até eventualmente atenuar, diminuir, a pessoa pode pensar mais em cometer um crime, eu vou, ao invés de 20 anos, eu vou receber 30. Eu não sei se isso realmente faz a diferença, mas aí você falou uma coisa interessante, Pedro. Eu vou aumentar as penas. Eu não tenho hoje um sistema prisional que consegue sequer receber, né, a população carcerária. Então, é um conjunto de coisas. A gente precisa começar lá de baixo, eu sempre falo isso. Combate ao crime tem que começar da educação, tem que começar com a conscientização, tem que começar dentro das casas, dentro das famílias, com a juventude. O combate às drogas, as drogas não podem estar entre os jovens. Então, o combate ao crime ele tem que começar lá de baixo. Quando já está lá em cima, no índice alto, mas eu vou dobrar essa pena. Eu não entendo se isso vai trazer um efeito prático. Teria que fazer um estudo se realmente isso... A impressão que dá é que isso é um problema estrutural e que demanda ações incisivas igual a senhora falou, desde o começo até o topo, assim, né? Então, não é uma discussão fácil de se resolver. Não é. Projetos assim, talvez demandariam mais estudo, demandaria mais uma visão Exatamente. De estrutura, né? É o que, assim, todo mundo quer buscar uma solução. É o desejo de todos, nós advogados, vocês jornalistas, o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo quer buscar uma solução.
Mas penso que um projeto que aumente as penas exclusivamente, talvez não traga o efeito que a gente possa imaginar que ele traga. Mas demanda, volto a dizer, demanda estudo, demanda uma avaliação. E deixar para os estados essa competência de fixação e cumprimento da pena, né? Estadualização de parte da lei. Para mim, isso constitucionalmente não é possível. Né? O nosso Código de Processo Penal, que é o regulamento, que é o regimento que estabelece a execução da pena, ele é tratado no âmbito nacional. Os diferentes Estados Unidos, né, que tem, cada estado tem a sua lei. No Brasil, não funciona assim. Mesmo a Constituição brasileira tendo uma inspiração ali na americana? Sim, não. Nesse ponto da legislação, as competências são muito definidas, né? Muito bem definidas. E penso eu hoje que o Estado ele não teria competência para fixação de penas, tipificação de crimes, foge do âmbito do Estado. Talvez se a gente pensasse no tamanho que o Brasil tem, que é Pois um país de dimensão continental. Você pega o nosso Estado mesmo aí, cabe 2, 3 países dentro, né? Se a gente analisar. Vamos falar de eleição então, Pedro? Tá na hora, né? Esse ano vai ser animado, né? Eleição municipal, eleição na OAB, eleição na OAB, eleição de pega mais fogo do que eleição geral, municipal. Doutora, nos bastidores, a gente se fala muito sobre um possível racha no grupo da senhora, que é o grupo de situação e que está já há alguns anos no comando da ordem, né? A senhora foi apoiada pelo Dr. Leonardo Campos, que era ex-presidente, foi presidente duas vezes, né? Há esse racha e a senhora já definiu se vai ser candidata ou não à reeleição? Primeiro eu falo que o grupo, na verdade, o grupo é a advocacia, né? A gente pega, por exemplo, essa minha gestão hoje, dentro do nosso conselho, dentro dos órgãos, nós temos advogados que fazem parte de vários grupos, se assim, né, a gente considerar. Quando eu vim mesmo, eu não fazia parte de grupo nenhum. Então, quando se fala em grupo, na verdade é sempre uma renovação. O grupo é a advocacia. E aí são pessoas que se reúnem, que acreditam num determinado projeto e vão concorrer, né? Hoje eu estou nesse grupo, né, que teve outros ex-presidentes aí para trás. Nós estamos aí num processo das prévias ainda, né? Quem vai montar chapa, quem não vai. Dentro deste grupo mesmo, já umas 3 ou 4 pessoas manifestaram, eu tenho interesse, eu tenho um projeto, isto é legítimo, isto é democrático. Eu falo, a gente ainda tem muita gestão para fazer, porque até dezembro eu tenho muita gestão para fazer. Então, o cuidado de não interferir a gestão no processo eleitoral, que é algo que tem que correr apartado. Mas eu estou à disposição da advocacia mato-grossense, né? A gente vem fazendo um trabalho de aproximação, um trabalho de acolhimento, uma advocacia muito mais participativa, de uma OAB muito mais presente na vida do advogado. Inclusive, um dos projetos nossos da OAB presente. E estou à disposição da advocacia mato-grossense. Mas a senhora concorda que a senhora tem ali uma candidatura natural e a prioridade, né, para essa eleição, né? Não falta a senhora cravar, então, eu quero ser candidata à reeleição? Agora é o momento de cravar. Pode cravar agora. Não, acho que ainda não é o momento, né? Eu acho que isso está sendo construído, né? Até porque ainda temos alguns meses aí, a gente precisa analisar os cenários, né? Mas há, sim, uma possibilidade, há, sim, um trabalho que vem sendo feito, né? E qual que é o prazo, então, que a senhora pensa que é necessário? Quando Mas que se não tem prazo, então o dia que... Tem, a eleição tem que acontecer em uma data. Se não tem prazo, tem interesse? O prazo para a inscrição da chapa é até setembro. Pronto. Até setembro. A senhora acredita que essa indefinição pode causar esse racha no grupo da senhora? A gente vê aí até o Dr. Leonardo, ele é membro do Conselho Federal, é uma pessoa influente dentro da instituição, e ele tem defendido até mesmo a composição de chapa com o nome do interior, se fala até do nome do Ítalo Leite, né? Não, o Ítalo não é do interior, é da Caixa. Da Caixa, isso. Na verdade, a nossa diretoria, hoje a minha diretoria, depois de mais de 20 e poucos anos, que foi na época do presidente Fayad, é a primeira diretoria que tem um diretor do interior. A nossa secretária-geral adjunta, a doutora Adriana Tancini, ela é do interior, ela é de Diamantino. Nós temos no nosso Tribunal de Ética e Disciplina mais de 50 relatores que são do interior. No nosso TDP... Então, essa questão, esse questionamento de que não há participação de advogados no interior não é uma realidade na atual gestão. Das 29 subseções, 24 têm conselheiros,
né, fazendo parte. Então, a gestão é uma gestão que tem muita preocupação com o interior, que está no interior. A montagem da próxima chapa vai ter composição do interior? Com certeza vai estar, porque a advocacia é uma só. Né? Então, não tem como excluir o interior ou excluir a capital de uma chapa, muito pelo contrário. É importante, o interior, o Colégio Presidente traz um projeto interessante de proporcionalidade na composição das chapas, o que é muito interessante, mas isso aí vai depender de cada um que for montar uma chapa. Né? Eu não sei se a oposição entende da mesma forma, não sei se o outro colega entende da mesma forma. E aí a estratégia, né, de montar a chapa, mas a participação do interior ela é essencial em qualquer gestão. Né? O interior representa 50 e poucos % da advocacia mato-grossense. Então, é necessário que ele esteja dentro da gestão, ocupando os lugares de destaque e participando das decisões. Pra gente, você tem alguma pergunta pra gente? Eu só queria... Tenho uma. Tá, eu só queria costurar um cenáriozinho assim, presidente. O cenário é indefinido, mas há o interesse da senhora em participar de uma possível reeleição. Meninos, vocês, hein? Não, o cenário isso indefinido, isso é formação natural, de chapas, né? Igual o Ayrton falou. A senhora é a candidata natural. natural. Eu sou o presidente e não venho de uma reeleição. Então, a reeleição é uma possibilidade, sim, é natural, né? E vai depender das construções, vai depender das pessoas, né, que também quererem. Eu falo que ninguém é candidato de si próprio, né? Não adianta eu chegar e falar, sou candidata sozinha. Não serei. Então, em havendo as construções necessárias, encaminhando para isso, estou à disposição da advocacia. Minha última pergunta, então. Há possibilidade, então, dentro desse grupo, a senhora enfrentar um candidato apoiado pelo ex-presidente Leonardo Campos ou o próprio candidato? E se isso, essa indefinição ou eventual divisão, não fortalece uma candidatura de oposição, que já veio forte, né, desde a eleição da senhora? Foi difícil ali a eleição. Olha, eu espero, inclusive, que a gente possa formar uma chapa única, né? Imagina, e era meu sonho, né? Juntamos a advocacia com a senhora presidente. Melhor ainda. Né? Ia ser lindo, né? Mas ninguém pode tirar o direito de qualquer advogado de concorrer. Então, se eventualmente o meu projeto, eu espero que não, mas se eventualmente o meu projeto não coincidir com o projeto de outra pessoa, que não coincidir com outro e não houver união, né, não há impedimento de qualquer um de tentar, de montar um projeto, de tentar levar à frente. Isso é natural do processo, isso é democrático, mas quem sabe a gente não consegue, né, fazer um projeto único. Doutora Gisela, muito obrigada. A gente tem que encerrar, né? A senhora tá corrida aí com a agenda. Mas agradecemos muito. O Olhar Direto agradece a disponibilidade da senhora por ter aceitado esse convite. E espero que a senhora tenha gostado da nossa conversa. E volte logo também. Quando a senhora for candidata, então... Quando decidir, eu venho contar para vocês. Com os candidatos. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Ayrton. Obrigada, Pedro. Foi um prazer participar desse bate-papo com vocês. Ótimo. Pedro, muito obrigado aí pela parceria. Você, tá menos nervoso agora? Tranquilo. Porque ele tava suando, menino. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. A gente volta aí a falar em outra oportunidade. Estarei pronto. Eu vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar a repercussão dessa nossa conversa no www.olhardireto.com.br e também nas nossas redes sociais. Como eu já disse, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Lembrando aqui, pedindo mais alguma coisa, curte aí o vídeo, deixa a sua opinião nos comentários, segue o nosso canal no YouTube, que isso ajuda muito o nosso podcast, o nosso videocast, e também ative o sininho para você receber notificação toda vez que tiver um novo episódio, tá bom? Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.